segundo ano, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de história de hoje, dia 12 aí de agosto, e nós vamos falar sobre as histórias contadas aí pelas pessoas, né? E a importância da preservação. Páginas aí da 196 até lá 203. Vamos lá dar uma olhadinha na nossa matéria de hoje? Estamos aqui então, segundo ano, olha lá, no pezinho aí, no finalzinho da página 196. Olha lá, histórias contadas. Vamos ler? Todos gostam de escutar uma boa história, não é mesmo? Assim como nos grupos indígenas, em muitos lugares da África, as pessoas se reúnem para escutar histórias dos antepassados. Não só lá na África, né? A gente às vezes escuta bastante história aí dos nossos parentes aí, dos nossos familiares, amigos e conhecidos, né? Mas lá nessas regiões é uma tradição bastante grande aí, bem comum nessas regiões. Vamos lá, então, terminar a leitura? Olha lá. No Brasil, essa tradição está presente em muitas comunidades, como herança dos nossos antepassados indígenas e africanos. Nas comunidades africanas e afro-brasileiras existem os criôs, pessoas que preservam e transmitem as histórias de seu povo por meio de poemas e canções. A maneira de contar histórias se modificou com o passar do tempo, com as transformações ocorridas na sociedade, mas a figura dos contadores de história permanece até os dias atuais. Leia a seguir a narrativa de Criô. Antes da gente ler a narrativa do Criô lá, ó, vamos ver aqui no nosso glossário, né? O que significa afro-brasileiro, relacionado à África e ao Brasil, tá bom? E Criô é um indivíduo que em uma comunidade possui grande conhecimento sobre a tradição oral do grupo. Então, o Criô é aquela pessoa que passa as histórias, que conta as histórias aí, que conhece tudo aí sobre a sua comunidade, tá bom? Vamos seguir a leitura aqui embaixo, então. Olha a imagem que bonita. Olha o criou aí contando a história para as crianças aí da comunidade dele. Olha lá. As palavras muito antigas são como as sementes. Você as semeia antes das chuvas. A terra é ressecada pelo sol. A chuva vem molhá-la. A água da terra penetra nas sementes. As sementes se transformam em plantas. Então desenvolvem as espigas de milho. Então, ó, está explicando lá o que a gente estudou aí em ciências, né, de como é a germinação aí das plantas. Neste caso, a germinação do milho, né, da planta do milho aí. Continuando nossa leitura aqui, olha lá. Você está vendo que a história pode ser contada por meio de documentos pessoais, de objetos e de relatos orais. Essas fontes históricas podem revelar determinados comportamentos em diversos períodos, e cada uma delas tem características e informações diferentes. Leia a história a seguir. Então, olha lá, ó. Vamos ler a historinha aqui, ó. 18 de janeiro de 2018. Hoje meu dia foi bem movimentado, afinal, estou de férias. Nas minhas férias escolares, aproveito para fazer um montão de coisas. Brincar com os meus amigos, ir ao cinema, ler um bom livro, jogar no computador. E todos os dias, e todos os dias mesmo, desço um andar de escadas e vou até a casa da minha bisavó. São exatamente 12 degraus, igualzinho à idade que tenho. Olha! Cheguei no apartamento da minha bisavó Josefa às 17 horas, pontualmente. A porta já estava destrancada, como de costume. Entrei e a vi sentada no sofá, mexendo em uma caixa. Era uma caixa bem antiga, que ficava guardada na parte de cima do guarda-roupa.
Minha bisavó estava tão distraída que quase não notou a minha presença. Sentei ao seu lado e, percebendo a minha curiosidade, ela logo começou a me mostrar o que havia dentro da tão bem guardada caixa. Tirou com cuidado um papel velho, com algumas partes rasgadas, onde se podia ler registro de casamento. Em seguida, pegou uma fotografia em preto e branco, que mostrava um homem alto usando um uniforme. Minha bisavó disse que o uniforme estava, que o uniforme que meu bisavô estava vestindo era verde e que ele tinha lutado em uma guerra há muito tempo. E sabe o que mais havia dentro da caixa? Um par de sapatinhos de bebê, com um bordado em linha escrito Arthur. Estes eram meus e eu usei-os há muito tempo. Olha que legal aí a vovó do Arthur guardava aí a foto do bisavô dele, né? E também guardava aí os sapatinhos dele. Olha que carinhosa. São objetos aí que trazem, né? Que contam a história também, né? Número 9. Agora a gente vai responder sobre esse texto aí que a gente assistiu. Olha lá. O Diário de Arthur pode ser considerado uma fonte para sua história familiar. Marque um X o tipo de fonte produzido por ele. Olha esse diário aí. Ele é o quê? Que fonte que ele é? É uma fonte oral? Ele falou? É um documento dele? Um documento pessoal? É uma fonte escrita? Ele pegou lá o diarinho e escreveu as lembranças dele? Ou é uma fotografia? Muito fácil, né? Circule a seguir as fontes que podem ser utilizadas para que Arthur compreenda a história da sua família. O que ele pode usar aí, ó? Quais dessas coisas aí o Arthur pode usar aí para poder saber um pouco mais do passado da família dele? Um computador, será que tem como ele pesquisar imagens, histórias, documentos? A foto, o sapatinho dele, uma certidão de nascimento? Com uma pipoca a gente consegue aí saber um pouco mais sobre a história da nossa família? E com frutas, uma cesta de frutas? Tá fácil também, né? Segundo ano. Aqui na número 11 temos o seguinte, ó. Para saber que o bisavô do Arthur havia lutado em uma guerra e como era o uniforme dos combatentes, foram usadas duas fontes históricas. Olha lá, um objeto e um relato oral. Com base no texto, identifique o objeto utilizado e o relato da bisavó de Arthur. Olha, o que o Arthur viu na mão da vovó dele, tá bom? Qual era o objetinho? O objetinho é tudo aquilo que a gente consegue pegar, tá bom? Qual foi o objeto que ele viu aí na mão da vovó dele que fez ele descobrir que o avô dele tinha aí lutado em uma guerra? E o que a vovó dele, a bisavó dele, falou que fez com que ele entendesse o porquê ele estava de uniforme, o porquê ele estava com aquela roupa verde? Então, vocês vão ter que escrever primeiro o que o Arthur e a bisavó dele mostrou, como que é o nome daquele objeto. Depois, você vai dizer o que a vovó, a bisavó dele, falou sobre aquele objeto. Porque, olha, ele teve dois aí, instrumentos para saber a história do passado do bisavô dele. O primeiro foi uma e o segundo foi o que a vovó dele falou. Então, um relato oral e um relato com uma fonte histórica. Qual é o nome dessa fonte histórica aí? Só voltar lá no texto se ficar na dúvida, tá bom? Continuando aqui, ó, na trilha do tempo, observe os objetos e numere-os do mais antigo para o mais recente. Pessoal, essa daqui, ó,
tem que considerar a história do Arthur, tá bom? O que é mais antigo? A foto do bisavô dele, o computador dele ou o sapatinho dele? Aí você vai colocar aí o número 1, na que for mais antiga. Depois da foto do depois de você, quase que é para dar resposta, ó. Depois de você numerar o primeiro, vamos supor que você colocou que é a foto. Depois da foto, qual é o mais antigo? Aí você vai pôr o número 2. E depois, no último, o número 3, tá bom? Tá muito fácil essas imagens aí. A importância da preservação. Vamos agora descobrir isso? Olha lá. Existem muitas maneiras de preservar as fontes históricas e há lugares construídos especialmente para isso, como museus que guardam em seu interior documentos e objetos importantes para a história da humanidade e dos grupos de convivência. O maior museu de história natural do Brasil, o Museu Nacional, localizado no Rio de Janeiro, foi gravemente afetado por um incêndio ocorrido no dia 2 de setembro de 2018. O acervo do museu incluía cerca de 20 milhões, olha que tanto, de objetos como múmias, peças indígenas antigas, pinturas, móveis e livros raros. Muitas dessas peças puderam ser resgatadas. Observe algumas delas nas fotografias. Então, pessoal, tem muitos objetos aí que são guardados pelos museus, né? De uma maneira especial para que eles não se estraguem com o tempo, tá bom? Que aí a gente consegue ver como é que era, às vezes, objetos, livros, né, de séculos atrás, né? Então é muito bacana visitar, quem puder, né? Imagina, já passei lá no Rio, já visita. Agora não, que a gente está em pandemia, né? Mas depois, com certeza. Olha aí, peças de cerâmica produzidas pelos povos indígenas Marajoara, Maracá e Tupi-Guarani. Muitas dessas peças foram feitas há mais de 1500 anos. Nossa, muito antiga. Olha lá, ó. Aqui do lado, ó, Arqueologia do Resgate, Museu Nacional Vive, ó. Meteorito. Olha aqui do lado, que legal. Essa foto aqui é de um meteorito. Olha lá, ó. Meteorito. Essa peça caiu do espaço no município de Lusiânia, no Goiás, em 1922. Nossa, muito tempo. E aqui, ó, réplica do crânio de Luísa, uma mulher que viveu há 10.000 anos. O crânio de Luísa foi encontrado em 1975, em Lagoa Santa, Minas Gerais. Olha aí, a nossa menina Luísa da nossa sala tem uma xará aí que viveu há 10.000 anos atrás. Que legal, né? Então, os museus, pessoal, guardam muito aí da nossa história, né? Guardam bastante coisas interessantes para a gente poder lembrar da nossa história passada, né? Para a gente poder. Essas fontes históricas aí ajudam muito a gente a entender melhor como era lá no passado. Então, seguindo aqui para nossas atividades, nós temos a número 1. Sobre os itens do acervo do Museu Nacional, responda: todos os sinais da presença humana na Terra? Todos são sinais, desculpa, todos são sinais da presença humana na Terra. Todos aqueles objetos que a gente viu lá, provou que tinha gente na Terra ou não? Eu acho que tem um objeto aí que, né, não é da Terra. Então, e por quê? Você vai dizer porque sim, todos são, ou porque não, todos não são. Eu acabei de dar o porquê, hein? Acabei de dar a dica, tá bom? Qual deles, letra B, qual deles está na Terra há mais tempo? É o crânio da Luísa? É o meteorito? É lá as peças dos indígenas lá? Qual que é o mais antigo? Coloca aí. Qual que está há mais tempo aqui no nosso planeta? Olha lá. Quais deles, letra C, quais deles foram produzidos por grupos de seres humanos? Quais deles foram feitos por grupos de seres humanos? Ah, tem um aí que foi feito pelas tribos, hein?
Coloca o nome aí para Proquete. Número 2. Converse com os colegas, professor, e responda. Qual é a importância da preservação de objetos e artefatos nos museus? Por que é legal eles guardarem e preservarem esses objetos em museus? Para que a gente vai no museu? A gente não vai lá para conhecer a nossa história, para entender melhor como era o nosso passado? A importância desses objetos é a importância das fontes históricas. Quando a gente tem fontes, quando a gente consegue ver essas fontes, a gente entende melhor o nosso passado, a gente consegue vislumbrar, né? Tirar da imaginação e levar para o concreto ali como era, de que jeito era feito. Olhar, gente, ver esses objetos traz assim muito mais informações para a gente do que às vezes ler, né? E só ficar sabendo. Quando a gente vê é muito diferente. Então escreva aí qual é a importância aí que você acha. Número 3. Algumas pessoas preservam objetos e documentos pessoais em pastas, caixas ou armários. E você, o que tem guardado em sua casa? Letra A. Selecione um objeto que você tem guardado em casa e desenhe-o no espaço a seguir. Eu lembro que quando a gente fez o trabalho lá da evolução dos objetos, a Bruna tinha até um ferro antigo, né? Que ela usava como decoração. Ela, no caso, pode desenhar isso daí. Agora, você pode escolher qualquer outro tipo de objeto, uma foto, uma decoração, uma televisão antiga, um objeto antigo, ou até mesmo um documento, tá bom? Aí você desenha aqui para mim. Letra B. Escreva o nome desse objeto e explique por que você acredita que ele deve ser guardado. Por que guarda essa foto? Por que guarda esse objeto? Para quê? Qual que é a importância disso para vocês? Então, vocês vão escrever aí na letra B. Agora, aqui no Entre em Ação, pessoal, vocês vão também fazer uma coisa parecida. Olha lá, você pode preservar também memórias, não é só objetos, resgatando elementos da história de vida das pessoas que vivem com você. Para isso, pode ser feito um diário com fotografias, objetos e relatos sobre os acontecimentos que julgar importante. Então, olha aí, ó. Observe o exemplo a seguir. A foto deles lá na praia, olha que delícia. E tem lá, ó, o local, Ilhéus, na Bahia, olha que delícia. Foi no dia 10 de janeiro de 2017, 10/1. Legenda: eu e minhas primas Ana Bia e Maria na praia. Deve ser Ana Beatriz, né? Enquanto elas brincavam no mar, eu fazia um castelo de areia. Esse foi o maior castelo de areia que eu consegui fazer até hoje. Olha que legal. Então, nós temos aqui ó, uma memória guardada através de uma imagem e também de alguns relatos aí escritos, né? Então, ó, você vai fazer a mesma coisa aí que o nosso personagem fez aí, ó. Pense em um momento marcante da sua história. Faça um desenho desse momento e registre as informações sobre eles. Então, você vai desenhar esse momento feliz da sua vida, da sua história com você e com a sua família. E aí você vai colocar o local que isso aconteceu, a data e vai dizer o que estava acontecendo lá. Ah, eu estava brincando com os meus pais, estava passeando, eu estava viajando em tal lugar, foi muito legal. Uma coisa bem pequenininha, tá bom? Então é isso, pessoal. Nossa aula de história foi essa. Espero que gostem, desenhem com capricho, tá bom? Respondam aí com bastante atenção. E até amanhã na nossa próxima aula aí. Amanhã, quinta-feira, aula de português e de geografia. Beijo, beijo, beijo.